Emma Collins não olhou para trás. A poeira subia ao redor de suas botas enquanto ela caminhava pela única estrada que saía de Willow Creek. Sua pequena bolsa de viagem estava apertada em suas mãos trêmulas. O queixo erguido, as costas retas, mas o coração parecia ter sido esmagado pela própria cidade que ela um dia acreditara ser seu novo começo. Ela não choraria onde pudessem vê-la. 6 meses antes, ela havia chegado a Willow Creek com esperança nos olhos e livros sob o braço. Uma jovem professora de Boston, apenas 22 anos, determinada a levar aprendizado e luz a uma cidade rústica do oeste. Ela acreditava em recomeços. Ela acreditava em justiça. Ela estava errada. A esposa do prefeito nunca havia gostado dela. Uma mulher instruída que falava o que pensava não era bem-vinda em um lugar que preferia o silêncio das mulheres. Quando Emma recusou o irmão do prefeito depois que ele a encurralou certa noite do lado de fora da escola, os cochichos começaram. Antes do fim da semana, as mentiras se espalharam mais rápido do que um incêndio na pradaria. Diziam que ela se comportara de forma imprópria com um pai casado. Diziam que ela não estava apta a ensinar crianças. Diziam que ela trouxera a corrupção do leste para a cidade. Nenhuma pessoa havia lhe pedido a verdade. Naquela manhã, quando o conselho escolar disse que seria melhor ela partir em silêncio, ela não argumentou. Não havia mais nada pelo que lutar. Enquanto ela passava pela loja geral, as pessoas estavam paradas na calçada de madeira, observando-a. Ninguém chamou seu nome. Ninguém disse que sentia muito. Aquele silêncio doeu mais do que as mentiras. A diligência não viria por 3 dias. A cidade mais próxima, Silverdale, ficava a 48 quilômetros de distância. Emma não se importava. Ela andaria a pé se precisasse. Melhor enfrentar coiotes do que vizinhos cruéis. Atrás dela, o som de cascos ecoou na estrada de terra. Ela continuou caminhando. Os cascos desaceleraram. Um cavalo se aproximou ao seu lado, acompanhando seu passo. Não está sozinha de novo, disse uma voz profunda e gentil. Emma parou. Ela se virou e olhou para os olhos azuis de Ethan Everett. Ele estava sentado, imponente, em seu cavalo castanho, seus ombros largos delineados pelo sol nascente. O chapéu lançava uma sombra sobre seu rosto, mas seus olhos eram claros e firmes. Senhor Everett, disse ela com frieza. Sou perfeitamente capaz de seguir meu próprio caminho. Ele desceu da sela com graça fácil. Com 28 anos, conduzia-se como um homem que pertencia à própria terra. Calma, forte, segura. Não duvido disso, disse ele em voz baixa. Mas 48 quilômetros de campo aberto não são seguros para ninguém, especialmente sozinha. Vou arriscar, respondeu Emma, com a voz tensa. Os coiotes têm mais honra do que esta cidade. Algo se endureceu na expressão de Ethan. Ouvi o que aconteceu, disse ele. Não acredito em nenhuma palavra disso. Isso quase foi sua ruína. Uma frase gentil depois de meses de olhares e sussurros. Ela desviou o olhar rapidamente. Sua crença não muda nada. Não posso ficar. Não estou pedindo que fique, continuou ele. Estou pedindo que deixe eu acompanhá-la até Silverdale. Quando chegar lá, poderá pegar o trem para onde quiser. Não vou impedi-la. Emma o estudou com cuidado. Ela o havia notado antes, embora raramente tivessem falado. Ele se mantinha afastado na cidade, tirava o chapéu quando se cruzavam, tratava-a como se ela importasse, ao contrário da maioria. Por que deixaria seu rancho por 3 dias? Perguntou ela. Meu capataz pode cuidar, respondeu Ethan simplesmente. É a coisa certa a fazer. A coisa certa. Ela quase havia esquecido como isso soava. Tudo bem, disse ela por fim. Pode me acompanhar até Silverdale, apenas até lá. Um leve sorriso tocou seus lábios. Juster. Ele prendeu sua bolsa-sela e então estendeu a mão. Ela hesitou apenas um momento antes de pousar a mão na dele. A palma era quente e áspera de trabalho honesto. Ele a ajudou a subir no cavalo e montou atrás dela, cuidadoso, respeitoso. Enquanto se afastavam de Willow Creek, Emma permitiu-se um último olhar para trás. Figuras estavam o observando. Que olhem, ela pensou. Que vejam o que fizeram. A pradaria se abriu amplamente diante deles. A grama dourada se estendia até o horizonte. Enquanto as montanhas permaneciam distantes e silenciosas, eles cavalgaram em silêncio por um longo tempo. Ethan não a pressionou com perguntas.
Ele não tentou preencher o ar com ruído. Por isso, ela ficou grata. Depois de cerca de 1 hora, o rancho dele surgiu além de uma pequena elevação. Emma prendeu a respiração. Ela esperava algo pequeno. Em vez disso, uma robusta casa de toras ficava próxima a altos choupos. Um celeiro largo e um curral se estendiam atrás dela. O gado pontuava as terras onduladas além. É lindo, admitiu ela suavemente. Meu pai começou com quase nada, disse Ethan. Ele acreditava que a terra valia mais do que o ouro. Enquanto se aproximavam, uma mulher saiu para a varanda. Senhora Garcia, a governanta. Seus olhos penetrantes se suavizaram quando viu Emma. A senhora ouviu os rumores? Perguntou Emma em voz baixa, uma vez dentro. A senhora Garcia deu um aceno firme com a cabeça. E não acredito neles. As simples palavras envolveram Emma como um cobertor. Ela não havia percebido o quanto precisava que alguém dissesse isso. No café da manhã, os planos foram feitos. Partiriam ao amanhecer. A senhora Garcia insistiu em preparar roupas adequadas para a cavalgada e suprimentos. Naquela noite, em um pequeno quarto de hóspedes, Emma ficou acordada, ouvindo os sons do rancho. O mugido do gado, o vento nas árvores, vozes flutuando da varanda abaixo. Ela ouviu a senhora Garcia perguntar suavemente: Você a admira? Houve uma longa pausa. Admiro, admitiu Ethan. O coração de Emma parou. Ela se virou para a janela, olhando para o céu escuro cheio de estrelas mais brilhantes do que qualquer uma que havia visto em Boston. Ela estava partindo. Isso estava decidido. No entanto, pela primeira vez desde que as mentiras começaram, ela não se sentia completamente destruída. Ao amanhecer, ela se vestiu com a saia de equitação resistente que a senhora Garcia havia preparado. Ethan esperava lá fora, cavalos selados, café fumegando no ar fresco. Pronta? Ele perguntou. Emma olhou para o leste, em direção a Silverdale, em direção à fuga. Sim, disse ela. Mas enquanto cavalgavam lado a lado pelo país aberto e vasto, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo inesperado havia começado no momento em que ele dissera aquelas palavras. Não está sozinha de novo. E pela primeira vez em semanas, ela não sentiu que estava se afastando de tudo. Ela sentiu que talvez estivesse cavalgando em direção a algo. O segundo dia na trilha pareceu diferente. A pradaria era vasta e aberta, mas Emma não se sentia mais engolida por ela. Ela cavalgava ao lado de Ethan agora, em vez de à frente dele, sua égua cinza firme sob ela. O vento movia-se gentilmente pela grama alta, e o céu se estendia azul e infinito acima deles. Pela primeira vez desde que havia deixado Willow Creek, Emma sentiu seu peito se soltar. Eles conversaram mais naquela manhã. Ethan contou sobre crescer no rancho, sobre aprender a montar antes de saber ler direito, sobre seu pai, que acreditava que a terra era o verdadeiro tesouro de um homem. Ele falava simplesmente, sem orgulho, e Emma se viu ouvindo atentamente cada palavra. E você? Ele perguntou. Por que veio para o oeste? Emma, sorry you leave meant. Liberdade. Em Boston, minha vida já estava planejada. Casamento com um homem adequado, uma casa arrumada, visitas de caridade. Ela balançou a cabeça. Eu queria importar. Você importa, disse Ethan em voz baixa. Ela o olhou então, surpresa com o quanto seu olhar era firme. Ele não disse isso para consolá-la. Ele disse como um fato. No final da tarde, nuvens escuras surgiram do oeste e o vento ficou cortante e frio. Precisamos chegar à passagem de Miller antes que essa tempestade chegue, disse Ethan, seus olhos examinando o céu. A chuva começou a cair antes que vissem o pequeno posto de troca à frente. As gotas vieram pesadas e rápidas, encharcando-os em minutos. Quando chegaram ao edifício de madeira, o trovão ecoou pelas colinas. Entre, ele disse a ela. Vou cuidar dos cavalos. Emma correu para o calor do posto de troca. Vários homens olharam para cima, surpresos ao ver uma mulher encharcada e sozinha. Momentos depois, Ethan entrou atrás dela, chuva pingando do chapéu. Foram oferecidos um quarto, 2 camas. As bochechas de Emma aqueceram, mas ela ergueu o queixo. Ficará bem. Lá em cima, o quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama estreita ficava em cada lado. Um pequeno fogão de ferro ficava perto da parede. Vou sair enquanto você se troca, disse Ethan imediatamente. Seu rápido respeito acalmou seus nervos. Naquela noite,
A tempestade furiosa do lado de fora enquanto eles comiam uma canja quente lá embaixo. O quarto estava cheio de viajantes retidos pelo mau tempo. Emma sentiu o peso familiar de olhares curiosos. Deixe-os olhar, murmurou Ethan. Eles não te conhecem. Mas vão presumir, ela respondeu suavemente. As pessoas presumem o que se encaixa em seus medos, disse ele. Isso não o torna verdade. Mais tarde, na escuridão do quarto compartilhado, relâmpagos faiscavam contra a janela. Ethan, ela Cesare. Sim. Obrigada por me tratar como se eu valesse alguma coisa. O silêncio se estendeu entre eles. Você vale alguma coisa, disse ele por fim. Mais do que imagina. O sono não veio facilmente. Emma ficou deitada olhando para o teto, ouvindo o ritmo constante de sua respiração do outro lado do quarto. Ela deveria estar deixando esse mundo para trás, mas seu coração estava começando a se enraizar nele. A manhã trouxe céus limpos. A tempestade havia passado. A luz do sol entrava pela janela. Ethan já havia saído quando ela acordou. Lá embaixo, ele voltou carregando um jornal dobrado de Willow Creek. Seu rosto estava tenso. O que é isso? Ela perguntou. Ele entregou a ela sem falar. A manchete a atingiu como um golpe. O irmão do prefeito havia confessado. As acusações contra ela eram mentiras, fabricadas por raiva depois que ela o rejeitou. O conselho municipal havia votado para limpar seu nome publicamente. Eles estavam oferecendo seu emprego de volta. Um pedido de desculpas. As mãos de Emma tremeram. Ela deveria ter sentido triunfo. Em vez disso, sentiu-se cansada. Você vai voltar? Perguntou Ethan com cuidado. Emma olhou para o jornal. Eles acreditaram nele sem questionar, disse ela. Me expulsaram sem pedir a verdade. Eles estão tentando consertar, ele respondeu. Tarde demais, ela sussurrou. Eles deixaram a passagem de Miller e tomaram a estrada alta em direção a Silverdale. A trilha subia pelas colinas, oferecendo uma ampla vista da terra abaixo. Tudo parecia lavado e limpo após a tempestade. Lar nem sempre é um lugar, disse Ethan de repente enquanto cavalgavam. Às vezes é quem faz você se sentir como se pertencesse. Ela o olhou bruscamente. O que está dizendo? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Estou dizendo que nesses últimos dias percebi que não quero me despedir em Silverdale. Seu pulso acelerou. Ele aproximou seu cavalo do dela. Eu a admirava de longe em Willow Creek, continuou ele. Mas cavalgar ao seu lado e ouvir seu coração. Emma, eu me importo com você. O vento movia-se suavemente ao redor deles. Ela engoliu em seco. Eu também não quero me despedir, admitiu ela. Eles pararam em uma clareira tranquila para descansar os cavalos. O mundo parecia quieto. Não quero que você vá embora, disse Ethan, aproximando-se. Fique no rancho. Construa sua escola lá. Fique comigo, não como hóspede. Ele hesitou apenas um segundo. Como minha esposa. A respiração de Emma prendeu. Era repentina. Era ousado. Mas parecia certo. Mal me conhece, disse ela suavemente. Sei o suficiente, ele respondeu. Ela pensou em Willow Creek, em sussurros, em olhares frios. Então pensou na forma como ele havia cavalgado ao seu lado sem hesitação. Não está sozinha de novo. Lágrimas encheram seus olhos. Sim, ela sussurrou. Sim, Ethan. Seu sorriso irrompeu largo e brilhante como o nascer do sol. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não se afastou. Quando ele a beijou, foi gentil, firme, certo. Eles não continuaram para Silverdale. Em vez disso, voltaram seus cavalos em direção ao rancho Everett. Emma olhou para a terra vasta ao redor deles e sentiu algo que não havia sentido em meses. Paz. Willow Creek poderia ficar com seu pedido de desculpas. Ela havia encontrado algo melhor. Eles escreveram juntos, lado a lado, falando de uma escola na ala leste da casa, de crianças que moravam longe demais da cidade, de construir algo mais forte do que fofoca. Quando o rancho ficou à vista, a senhora Garcia estava na varanda. Ela deu uma olhada em seus rostos e sorriu de forma conhecedora. De volta tão cedo? Ela chamou. Ethan sorriu. Mudança de planos. Ele se virou para Emma, sua mão quente ao redor da dela. Bem-vinda à casa. Emma olhou para a casa,
para a terra se estendendo vasta e dourada sob o sol poente. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava fugindo de nada. Ela estava escolhendo. E ela não estava sozinha. Emma nunca pensou que voltaria a Willow Creek com a cabeça erguida, mas voltou. Na manhã seguinte, ela e Ita entraram na cidade em sua carroça, sem se esconder, sem pressa, sem vergonha. Os mesmos prédios de madeira ficavam ao longo da estrada empoeirada. Os mesmos rostos se viraram para olhá-la. Só que desta vez, os sussurros eram diferentes. O prefeito os encontrou do lado de fora de seu escritório, chapéu na mão. Seu rosto estava vermelho de embaraço. Senhorita Collins, ele começou. A cidade lhe deve um pedido de desculpas. Emma ficou de pé, altiva, ao lado de Ita. Aceito o pedido de desculpas, disse ela calmamente. Mas não voltarei à escola. O prefeito piscou. Não vai? Não, ela respondeu. Vou me casar. Vou abrir uma escola no Rancho Everett para as crianças que não conseguem viajar até a cidade. Murmúrios surgiram das pessoas reunidas por perto. Casada com Ethan Everett? Emma sentiu a presença firme de Ethan ao seu lado. Sua mão repousava gentilmente nas costas dela. Por uma vez, as opiniões da cidade não a abalaram. Eles foram à escola uma última vez para que ela pudesse pegar seus livros. O quarto estava vazio, a luz do sol caindo sobre as pequenas carteiras onde as crianças uma vez lutaram para escrever suas letras. Uma voz pequena chamou seu nome. Ela se virou e viu Sarah Jenkins correndo em direção a ela, tranças pulando. St. Collins, a menina gritou. A senhora vai voltar? Emma Sir Jolhu e sorry gentleman. Ainda vou ensinar, disse ela. Só em um lugar novo. O rosto de Sarah se iluminou. Ainda bem. Billy Cooper nunca aprendeu direito porque mora longe demais. Emma riu suavemente. Então Billy Cooper terá um lugar na minha sala de aula. Enquanto se afastavam de Willow Creek pela última vez, Emma não olhou para trás com tristeza. Ela se sentiu livre. O casamento aconteceu 2 semanas depois sob um céu azul brilhante no Rancho Everett. Vizinhos vieram de quilômetros ao redor. Famílias que uma vez lutaram sem escolaridade para seus filhos ficaram de pé orgulhosamente com suas roupas domingueiras. Até alguns de seus ex-alunos fizeram a longa viagem para ver sua professora se casar com um cowboy que havia cavalgado ao seu lado. Emma usava um simples vestido marfim. Seu cabelo ruivo estava trançado e coroado com pequenas flores brancas. Mas ela não parecia a professora desonrada que havia saído da cidade. Ela parecia forte. Quando seu pai chegou de Boston com sua mãe e irmã, ele desceu da carroça e estudou a terra com silenciosa surpresa. Esta é sua vida agora? Ele perguntou. É, disse Emma com orgulho. Ethan apertou a mão de seu pai com firmeza. Senhor, prometo que ela nunca mais andará sozinha. Os olhos de seu pai se suavizaram. É tudo o que preciso ouvir. Sob um caramanchão de rosas trepadeiras, com o vento da pradaria se movendo gentilmente ao redor deles, Emma e Ethan disseram seus votos. Eu te escolho, disse Emma, com voz firme. Não porque preciso ser salva, mas porque você fica ao meu lado. E eu te escolho, respondeu Ethan. Porque você é a mulher mais corajosa que já conheci. Quando o ministro os proclamou marido e mulher, os aplausos ecoaram pela terra aberta. A escola foi inaugurada 1 mês depois. A ala leste da casa do rancho foi preenchida com carteiras, livros e risos. 15 crianças sentavam em fileiras arrumadas, algumas mais velhas do que Emma já havia ensinado antes, ansiosas para aprender suas letras adequadamente. Ethan muitas vezes ficava na porta à noite, observando enquanto Emma apagava o quadro negro e fechava seus livros. Parece feliz, ele dizia. Estou, ela respondia com sinceridade. Numa fresca noite de outono, meses após o casamento, eles sentaram juntos na varanda envoltos em um cobertor. O céu era profundo e vasto, as estrelas espalhadas como lanternas acima deles. Algum arrependimento? Ethan perguntou suavemente. Emma se encostou nele e ouviu o gado ao longe. Nenhum, disse ela. Exceto talvez que demorei tanto para sair de Willow Creek. Ethan sorriu. Se você não tivesse saído naquele dia, eu não teria cavalgado ao seu lado. Ela o olhou. Você disse algo naquela manhã, ela lembrou a ele. Ele assentiu. Não está sozinha de novo. Ela pegou sua mão. Pensei que estava perdendo tudo, disse ela. Mas estava caminhando em direção à minha vida.
Ethan Beju sua testament. Você nunca foi destinada a enfrentar isso sozinha. O vento se movia suavemente pela grama alta. O rancho estava forte atrás deles. Dentro, a pequena sala de aula esperava pela manhã. Emma havia tentado sair da cidade sozinha, mas o cowboy havia cavalgado ao seu lado e, ao fazer isso, ele lhe havia dado mais do que proteção. Ele lhe havia dado parceria. Ele lhe havia dado um lar. E enquanto as estrelas brilhavam sobre o vasto céu do oeste, Emma Collins Everett sabia de uma coisa com total certeza. Ela nunca mais andaria sozinha.